Eu saúdo vocês com a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui comigo para mais um dia de leitura diária. Olha só, pertinho do finalzinho aqui do nosso propósito anual, lendo a Bíblia inteira, 2025. Você está feliz? Eu estou feliz, eu estou contente, meu coração está jubilando, salteteando de alegria, porque vamos vencer aqui esse propósito. Desde janeiro estamos juntos, olha só, chegou dezembro, esse ano passou rápido, né? Estamos aqui, de posse da vitória, em nome de Jesus, o Senhor todos os dias tem nos sustentado. Fecha os seus olhos e já vamos orar para o nosso vídeo não ficar muito longo. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome, eu te dou graças, Senhor, por tudo que tenho, pelo que eu sou, Jesus, por tua graça e misericórdia na minha vida, porque se não é o Senhor, nada temos, nada somos, nada fazemos, Senhor, porque a tua misericórdia e graça é quem nos sustenta todos os dias. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos chamar de filho. Obrigada por ter nos escolhido. Obrigada por ter nos comprado com o teu sangue. Obrigada, Jesus. E mesmo sem merecer, Pai, mesmo sem merecer, mas eu te agradeço por tudo, porque o Senhor é bom e o Senhor merece toda a honra e glória, poder e majestade para todos sempre. Senhor, vem ajudar cada um dos que estão aqui comigo ouvindo a tua palavra, Senhor, crendo que a tua palavra, ela transforma, é o pão, é a água que mata a sede. Ah, Senhor, nos ajude e nos fortaleça. Que o teu Espírito Santo continue fazendo parte da nossa vida, dos nossos lares, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo seja intérprete da tua palavra, Senhor, durante essas leituras. É o que eu peço a ti, humildemente, Pai, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. As nossas leituras diárias de hoje estão em Jó, capítulos 34 a 36, e Apocalipse, capítulo 20. Jó, capítulo 34, diz assim: Eliú continuou: Ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me. Vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Por isso, escutem-me. Vocês que têm conhecimento, longe de Deus seja o fazer o mal, e do Todo-Poderoso, o praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez. Ele dá o que sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça, que nomeou para governar a terra, que o encarregou de cuidar do mundo inteiro. Se fosse intenção dele e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que eu lhe digo. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: vocês nada valem, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos ímpios e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obra de suas mãos? Morrem num momento em plena noite, cambaleiam e passam. Os poderosos são retirados sem a intervenção de mãos humanas, pois Deus vê o caminho dos homens. Ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante, onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar, visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados. Pela impiedade deles, ele os castiga onde todos podem vê-los, isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre e ele ouviu o clamor do necessitado. Mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações, para evitar que o ímpio governe e prepara armadilha para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz. Não há discernimento em suas palavras. Ah,
Se Jó sofresse a mais dura prova por sua resposta de ímpio, ao seu pecado ele acrescenta a revolta, com desprezo bate palma entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Capítulo 35. Eliú deu seguido. Você acha que isso é justo? Pois você diz, serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta, que vantagem tenho eu? E o que ganho se não pecar? Desejo responder-lhe, a você e aos seus amigos, que estão com você. Olhe para os céus e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos aflitos dos homens. Os homens se lamentam sob fardos de opressão, imploram que os libertem do braço dos poderosos. Mas não há quem pergunte, onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgirem cânticos, que nos ensina mais que aos animais da terra, e nos faz mais sábios que as aves dos céus. Quando clamam, ele não responde por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção, pois muito menos escutará quando você disser que não vê, que a sua causa está diante dele, e que você tem que esperar por ele. Mais que isso, que sua ira jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim é que Jó abre sua boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, ele multiplica palavras. Capítulo 36. Disse mais Eliú, peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo, e lhe mostrarei que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento, atribuirei a justiça ao meu Criador. Não tenho dúvida, as minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição no conhecimento, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo, ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Mas se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram. Que pecaram com arrogância, ele os fará ouvir a correção. Lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restam. Mas se não obedecerem, perecerão a espada e morrerão na ignorância. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento, mesmo quando ele os agrilhoa. Eles não clamam por socorro, morrem em plena juventude entre os prostitutos dos santuários. Mas o que sofre os livra em meio ao sofrimento. Em sua aflição, ele lhes fala. Ele o está atraindo para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Mas agora farto sobre você é o julgamento que cabe aos ímpios, o julgamento que a justiça o pegar. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por maior que esse seja. Acaso a sua riqueza ou mesmo todos os seus grandes esforços dariam a você apoio e alívio da aflição? Não anseie pela noite, quando o povo é tirado dos seus lares. Cuidado, não se volte para a iniquidade, se você parece preferir a aflição. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos? Ou lhe disse, agiste mal? Lembre-se de exaltar as suas obras, as quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade é assim, de lugares distantes. Os homens as contemplam, como Deus é grande. Ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre a humanidade. Quem pode entender? Como ele estende as suas nuvens, como ele troveja desde o seu pavilhão. Observe como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações e lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos dos relâmpagos e lhe determina o alvo que deverão atingir. Seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho, até o gado presente. Apocalipse, capítulo 20. Os 1000 anos. Vi descer dos céus o anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo.
Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não voltaram a viver, até se completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. A destruição de Satanás. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Os mortos são julgados. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. A cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. Semana que vem estaremos aqui para encerrar o nosso propósito, se Jesus não vir. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.